Olá, sou o Marcelo do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo a falar da Palavra de Deus de uma forma simples e convidar a quem assiste de refletir nesta palavra no seu dia a dia. Bom, hoje nós temos um tema muito interessante que acaba sendo 3 temas em um só, tá? É sobre o homem natural, espiritual e o homem carnal. Então, homem natural, homem espiritual e homem carnal, né? Qual que é a diferença dessas 3 características que nós possamos observar, né? Que nós podemos observar no homem, né? Vamos falar primeiro sobre uma passagem da Palavra de Deus, no qual Caifás, né, um líder religioso muito respeitado da época, se encontrou com Jesus. Inclusive ele se encontrou à noite, porque possivelmente ele não queria chamar atenção, né? Onde está escrito esse texto? No Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só até aí por enquanto. Quer dizer, imaginem vocês o Nicodemos, um dos principais sacerdotes, ou seja, ele era respeitado no meio em que vivia, conhecedor da lei, tem um encontro com Jesus, né? E ele queria alguma explicação técnica, uma explicação dessa conexão que Jesus tinha com Deus. E Jesus simplesmente fala: em verdade te digo, quem não nascer de novo não terá a vida eterna, né? Eu vou repetir aqui que eu acho que eu me embolei. Vamos ver aqui o que Jesus fala. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode haver Deus, né? Não pode ver o reino de Deus, né? Então, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? E Nicodemos, totalmente intelectual, não entendeu o que Jesus quis dizer e fala: pode alguém nascer de novo, sendo velho, né? E Jesus complica ainda mais a mente dele, né? Em verdade te digo, Jesus falando, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então Jesus ele fala de uma forma que, se você não, ainda mais naquela época, né, não tem uma revelação do Espírito Santo, né, dificilmente, aliás, impossível de entender, né? Porque as coisas do Espírito é discernido espiritualmente e não na parte da carne, né? Então, aqui nós vemos Nicodemos, um homem conhecedor da lei, porém, no meu ver, né, não era um homem espiritual, era um homem natural, um homem de ciência, né? E qual que é a diferença do homem natural, um homem espiritual e o homem carnal, né? Vamos ler aqui sobre o homem natural, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que acontece? Quem é o homem natural? É aquele que conhece Jesus a nível cultural, né? Já ouvi falar de Jesus, possivelmente na nossa sociedade aqui no Brasil, por exemplo, possivelmente, vou pôr 99%, que já ouviu falar de Jesus e até sabe da história de Jesus, porém não entendeu ainda a missão de Jesus para ele, não entendeu ainda que Jesus morreu por ele, né? Ele fala, nossa, mas eu nem estava naquela época lá, mais de 2000 anos atrás, por que eu tenho culpa da crucificação de Jesus? Ele não entende, ele não entendeu ainda. Esse é o homem natural, que até vê Jesus como um homem bom e tudo mais, mas não entende como ele pode ser Deus, como ele pode ter nascido de uma virgem pelo Espírito Santo. Entendeu? Não entende as coisas de Deus, as coisas espirituais. Não entende. Esse é um homem carnal, né? E o homem espiritual, né? Qual que é a característica do homem espiritual? Vou ler agora o próximo versículo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que o homem espiritual não é julgado por ninguém? Porque é espiritual, né? Então, não adianta vir um Nicodemos tentar julgá-lo com o seu intelecto, né? Ou pela lei, né? Pela lei dos homens, né? Porque o homem espiritual anda pelo Espírito. O homem espiritual, antes de assinar um contrato, ele ora a Deus e o Espírito Santo vai por paz no coração dele ou vai alertá-lo, não dando paz no coração dele, porque alguma coisa está errada. Ele discerne as coisas espirituais, né? O homem espiritual, ao fazer uma sociedade, primeiro passo, ele não se envolve com pessoas de julgo desigual, pessoas que talvez são homens naturais, né? Ou ainda são pessoas que não andam conforme a palavra de Deus. Esse é o homem espiritual, tá? E o homem espiritual, todo homem espiritual um dia foi um homem natural. Isso é fato. Todo homem espiritual um dia foi um homem natural. Então, quando o homem natural só ouviu falar de Jesus, mas depois tem a oportunidade de ouvir falar de novo, de uma forma diferente, ele começa a entender, ele entende quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo visita o coração dele, ele se torna um homem espiritual. Ele fala, nossa, Jesus morreu por mim. Eu sou pecador desde que nasci. A lei me denuncia e me condena, porém Jesus Cristo na cruz morreu por mim. E hoje ele é meu Redentor pela graça de Deus. E eu não vivo mais pela lei, e sim vivo por Cristo, né? Eu morri para o mundo e nasci para Deus. Esse é o homem espiritual. Não só nessa parte do entendimento da missão de Cristo, porém também na parte de andar com Deus. Todas as coisas que faz, ele entende que é para a glória de Deus. Por isso que ele não mente, né? Ou evita mentira. E quando ele peca, porque todos nós somos pecadores, mesmo conhecendo a Cristo, né? Existe o arrependimento. Né? Existe aquela tristeza que vem de Deus para o arrependimento, né? Então, isso é um homem espiritual. Ok, então já falamos sobre o homem natural e o homem espiritual. Acaba por aqui? Ainda não. Ainda existe mais um aspecto, né? Mais uma descrição, mais uma espécie de homem
que é o homem carnal. Esse, meus irmãos, esse daí tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado para que nós não nos transformemos em homens carnais também. O que a palavra fala sobre isso? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude... Apóstolo Paulo falando aqui, para a igreja de Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha lá. Quando o homem deixa de ser natural e vai ser espiritual, muitas vezes tem duas situações aí. Uma, aqui no processo dele de amadurecimento espiritual, ele ainda é apegado muito à carne, muito a desejos carnais, a pecados que até tem pessoas que falam pecado doméstico, né? Aquele pecado que te acompanha durante muitos anos, né? E você ainda pratica, né? Pode ser qualquer tipo de pecado, eu não vou nem citar exemplos, pode ser qualquer um. Se você tem algum pecado que tem dificuldade de abandoná-lo, né? Esse é o pecado que eu estou te falando, né? Porque o homem carnal, ele alimenta esse pecado. Esse é um dos itens, né? O homem carnal também pode ser aquele homem que entendeu a mensagem da cruz, entendeu quem é Jesus Cristo em sua vida, até teve um tempo que ele se tornou um homem espiritual, porém, em algum momento da fase da sua vida, em alguns acontecimentos, ou somente se enfadando de situações, ele acaba cedendo à sua carne, né? E abandona o Evangelho, né? E isso é muito perigoso. Essa situação em si é muito perigosa, porque é brincar com a morte, né? Mas esse é o homem carnal, o homem que até conhece a Cristo, né? Ou não tem maturidade ainda, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Que como crianças em Cristo ainda estou falando, não estou ainda. Se você continuar lendo o texto, ele fala: não estou dando leite para vocês, não estou dando alimentos sólidos ainda, né? Por quê? Porque ainda tem situações que vocês estão pisando na bola ainda vocês não entenderam como o velho homem morreu, né? Então, assim, vocês estão em crescimento, tem que abandonar isso, tem que fazer esse tratamento com Deus, tal, né? Esse é o homem carnal. Essa é uma situação. Agora, aquele que abandonou o Evangelho e falou: não, eu conheço a Cristo, eu entendo quem é Deus, mas não é para mim. Aí esse homem carnal, esse tá com o pezinho na cova eterna, né? Na morte eterna, né? E o que a palavra fala sobre esse homem carnal, né? Esse último que eu falei, desse aspecto de abandonar o Evangelho, né? Fala em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 8. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 8. Fala assim: é impossível, né? Lembrando que o livro de Hebreus não se tem um autor que assina, ou seja, ninguém sabe de fato quem foi o autor. Alguns falam que foi o apóstolo Paulo, outros falam que foi Apolo, mas ninguém realmente tem uma definição assim concreta, uma certeza de quem foi o autor. Então fala em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8, fala assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, entenderam quem foi Cristo, e provaram o dom celestial, ou seja, e ainda mais exercitou dons, pregaram, oraram, curaram enfermos, né, profetizaram, né, e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, recebiam o Espírito Santo no sentido de ter revelações, de andar com Deus, de discernir as coisas espirituais, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomícia. Aqui fala ignomínia, né?
Depois vocês pesquisem aí, que eu esqueci de pesquisar essa palavrinha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição. E perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Então, esse homem carnal, esse específico, que andou com Deus, aquele que pode estar na tua igreja, né? Também, né? O risco dele tá muito perto da morte eterna, né? E assim eu desfecho, né? Vou fechar aqui o canal, vou fechar esse vídeo, porque já está mais de 16 minutos e está ficando grande. Mas eu termino perguntando: você é um homem natural, espiritual ou homem carnal? Você pergunte a Deus: Deus, eu sou homem natural, espiritual ou sou homem carnal? O homem carnal, se você é homem carnal, você sabe que é homem carnal, porque os seus frutos são maus. Então eu te convido a buscar o arrependimento o mais rápido possível, porque você não sabe se após esse vídeo talvez você possa estar vivo ainda. Então vai no teu quarto, vai em qualquer lugar sozinho e fale com Deus e fala: Deus, eu sei que eu sou homem carnal, me perdoa, em nome de Jesus me perdoa, me ajude a abandonar os pecados, me ajude a voltar nos teus caminhos. Você é um homem espiritual, vigia para que não caia. Se você acredita que é um homem espiritual, vigia para que não caia, para que Deus continue te usando para abençoar outras pessoas. E o homem natural, irmão, se você é um homem natural, possivelmente, muita coisa que eu falei aqui você não entendeu. mas eu peço para você perseverar, veja novamente esse vídeo, várias vezes, né? Pega uma Bíblia sua, começa a ler a Bíblia e simplesmente, humildemente, pede a Deus que o Espírito Santo dele possa te revelar as Escrituras e te iluminar para que você possa andar com Deus, que não tem coisa melhor do que andar com Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você o que eu falei, você, por favor, curte o vídeo e compartilhe para outras pessoas possam ser alcançadas. E se inscreva também para receber as notificações quando haver um vídeo novo, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, e que você possa ser um homem espiritual e andar com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe.